Olá, está começando mais um programa Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Trazendo hoje um amigo, que eu posso dizer, de muito tempo. Fabinho Árbitro, Fábio Alves, Fábio Neves. Como é que eu te chamo, Fabinho? Então, Bruno, boa noite, bom dia, né? Ou boa tarde, né? Porque aqui vai ficar para sempre. Exatamente, vai ficar para sempre, né? Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, né? Que a gente, sempre quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, é um negócio muito importante, né? Um legado que a gente, graças a Deus, a gente vem deixando no município, né? Algumas pessoas me chamam de Fabinho Árbitro, outras pessoas me chamam de Fábio Neves, né? Minha família é Fábio, né? Uhum. E aí a gente vai levando, né? Do jeito que chamam a gente cumprimenta, não tem jeito. Vou combinar, hoje vou te chamar de Fabinho. Tá ótimo. O tempo todo. Tá beleza. Mas se eu esquecer e mudar também tá valendo. Não tem problema nenhum. Mas Fabinho, macaense? Macaense. Nascido e criado no antigo Canto da Foice, né? Que hoje é o Campo do Oeste. Né? Mas muita gente ainda chama de Canto tem da bastante Foice. gente ainda que chama Canto da Foice. Foi uma história de muito antiga, né? Você sabe essa história? Sei um pouco dessa história. Minha mãe chegou a me contar um pouco dessa história. É que uma pessoa parece que foi morta lá com uma foice. Caramba. Então o nome ficou, né? O Canto da Foice. Né? E dali, você estudava onde? Quando você começou Então, a frequentar a escola? A primeira escola que eu estudei foi o 1º de Maio. No Visconde? No Miramar, né? Miramar e Visconde, né? Depois eu fui pro Luz Ride e fui terminar meu ensino médio lá no Balneário Lagomar. Você atravessou a cidade, Exato, né? De ponta a ponta. Exatamente. Filho de um barbeiro, de uma costureira, né? Falecido seu Gerson e Dona Maria, né? Que tá aí sustentando ainda a família até hoje. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Pai de 2 filhos, Gerson, Neto e Viviane. Muito né? tempo que eu não vejo, devem estar grandes pra caramba. Gerson tá bastante grande, já tem até 2 filhos. Né? Eu sou avô de 3. Você já é avô, Fabinho. Já sou avô de 3. Impressionante. Exatamente. Casado com a Sara, né? Já vai para 32 anos. Eu já te conheci casado com a Sara. Sim. Casado com a Sara, já vai para 32 anos. Agora em outubro a gente completa 32 anos de casado. Hein? Para poucos. É verdade. Parabéns. Não... Obrigado. Não é fácil. Eu costumo dizer que ela me atura até hoje. Ainda bem, né? Até porque a minha profissão também é complicada. Ela foi uma heroína, né? Porque finais de semana... Ela é sua mãe também. Exato, principalmente a minha mãe, né? Mas ela principalmente, né? Porque não me tinha final de semana, né? Verdade. Né? Finais de semana a gente tava batalhando e... né? Mas você todo mundo te conhece como árbitro, não é novidade nenhuma, sim. Não estamos dando spoiler nenhum, a gente conhece. Sim. Mas você não é só árbitro, você tem uma carreira Não, sou servidor público, sou lotado na Secretaria de Educação desde 2011, né? Sou auxiliar de serviço escolar e a minha segunda profissão, né? Porque infelizmente ainda não é profissionalizada, né? A gente luta para que isso aconteça, mas é uma dificuldade muito grande. Porque eu costumo dizer em conversas até com alguns amigos que reclamam tanto de arbitragem no Brasil, eu falo, gente, como que pode um país como o Brasil, que o futebol é uma mola mestre dentro do país, move a economia, exatamente, e a arbitragem não é profissionalizada. Você vai aqui no Paraguai, na Argentina, os árbitros são tudo profissionais. Então é complicado você cobrar uma coisa de um cara que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado e vai para um domingo fazer um clássico. E já entrando na arbitragem, se o árbitro não tiver outro emprego, ele não pode seguir a carreira? Não pode. A primeira coisa que a Federação Carioca de Futebol te pede é uma carteira de trabalho. Caramba, uma carteira de trabalho, você tem que estar empregado. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Antes de chegar nisso. Eu fui muito longe. Não, mas aqui não tem roteiro, você sabe disso. A gente volta, a bola vai para o ataque, vai para a defesa e estamos juntos. Mas como é que a arbitragem entra na sua vida? Então, a arbitragem entrou na minha vida, Bruno, é uma coisa inesperada, né? Eu gosto muito de futebol e eu fui goleiro. Quando eu era jogador, eu fui goleiro, cheguei a ser goleiro da seleção macaense, sub-17,
né? Disputei a famosa Copa Macaé Sub-17 que tinha antigamente em Macaé, né? E eu jogava pelo um clube chamado Colorado, que era lá da área lá onde eu morava. Nem existe mais. Existe sim. Tá de licença na Liga Macaense, mas ele existe. Ah, legal. E o meu tio, meu falecido tio, ele era diretor de futebol, Jossi. Ele era diretor de futebol desse clube. E aí o que acontecia? Esses clubes amadores, eles saem para fazer amistosos, né, em outras cidades, outros lugares. E eu jogava no segundo quadro, e o primeiro quadro eles sempre falavam assim, pô, vai lá apitar o jogo pra gente, não sei o quê. E eu comecei desse jeito. Até que chegou um dia que eu estava apitando um amistoso do Colorado, aqui em Macaé, no estádio Expedicionário, e o Reginaldo Zulo, que era diretor de árbitro da Liga Macaense, me fez um convite, viu eu trabalhando, me fez um convite. Isso em 1995, né, ele me fez um convite para que eu atuasse pelo quadro da Liga Macaense. Só que eu atuasse como? Eu ia para lá em 96, eu ia sentar do lado do quarto árbitro, que é o mesário, né, o famoso mesário, e, pasmem, eu fiquei um ano inteiro só olhando as pessoas trabalharem. Só olhando. E sem receber? Sem receber nada. Eu só ia pra lá pra olhar eles trabalhando. Você tinha que idade? Eu tinha 96. Eu tinha 20... Você não era um garotinho, né? 24 anos. Já estava até casado. Casado, inclusive. Eu já estava até casado. E aí... foi quando, em 97, a Federação Carioca de Futebol, através da Secretaria de Esporte e Lazer, com o seu Ivaí Simões, né? Ele era o secretário da cidade, trouxeram o curso de arbitragem para Macaé. E eu fiz o curso, né? E enquanto eu estava fazendo o curso, estava acontecendo a Copa Macaé Sub-17. E antigamente, o que a Federação Carioca fazia? Ela pegava os árbitros do Rio, ela trazia para fazer como árbitro principal, e os assistentes, que no caso antigamente eram os bandeiras, bandeirinhas, né? Os bandeira 1 e bandeira 2, que no início era amarelo e vermelho, né? Você chegou a trabalhar com isso, né? Certeza. Desse jeito. E o árbitro faltou o jogo. Era Tupi de Juiz de Fora e Seleção Macaense. Time profissional. Time profissional, exatamente. E eu tive que assumir a arbitragem. Foi meu primeiro jogo como árbitro. Que fogueira, uma né? Uma fogueira, que era o time da casa, né? Inclusive era o time da Liga Macaense. E você era da Aqui casa. eu atuava, né? Era meu primeiro ano. O Tupi sabia disso? Não sabia. Com certeza não sabia. E graças a Deus eu fui muito bem nessa partida. E tinha um diretor da federação na arquibancada, no antigo Macaé Barra, que hoje é o Moacizão. Sim. Né? O antigo Macaé Barra. E ele estava na arquibancada quando acabou o jogo. O Tupi venceu a Seleção Macaense de 1-0. E quando acabou o jogo, ele veio até dentro do vestiário. Perguntou se eu era árbitro federado. Eu falei para ele que não, que eu estava fazendo o curso, mas eu não era árbitro federado. E ele me deu o endereço e falou, olha, segunda-feira eu quero você no Rio de Janeiro, na Federação Carioca. Você vai procurar o senhor Daniel Pomeroy, que até hoje é meu amigo. Árbitro famoso. Foi árbitro FIFA, né? Foi árbitro FIFA, me ensinou muita coisa, graças a Deus. É um espelho na minha carreira, né? E eu procurei o Daniel Pomeroy, comecei a atuar na Federação Carioca de Futebol na categoria de Mirim. Eu ia para fazer assistência em alguns jogos e apitar outros jogos, né? E aí eu comecei a minha carreira no Rio de Mirim, Janeiro. para quem não conhece muito de futebol. É o Sub-13, né? Sim. O Sub-13. Né? Hoje é Sub-13, né? Naquela época era Mirim, infantil, juvenil, tinha juniores. Pré-mirim. Tinha pré-mirim ainda, exatamente. Tinha um pré-mirim. E aí foi onde eu iniciei a minha carreira como árbitro da Federação Carioca, em 97. E quando foi em 2007, foi feito um levantamento
do quadro de árbitros lá da Federação Carioca. Eu já estava com 10 anos de federação. Foi quando, na minha categoria, no meu módulo azul, né, que eu atuava, que era o módulo das divisões de base e amador, Sim. né? E eu, entre 600 árbitros, eu fiquei em 5º melhor do estado. Tecnicamente. Tecnicamente. Os meus observadores me davam notas, né? Porque no início começou com notas, né? E através dessas notas eu fiquei como o 5º melhor árbitro e ascendi ao módulo verde B1. O módulo verde B1 é o árbitro que atuava no profissional da 3ª divisão e da 2ª divisão. E quando foi isso em 97, né, em 2007. Quando foi em 2008, eu cheguei ao quadro profissional. Eu cheguei a fazer 8 jogos do quadro profissional como 4º árbitro, né? A minha estreia foi dentro do Maracanã. Eu ia te perguntar isso porque já escutei essa história de outras pessoas. Fluminense, você trabalhou no Maracanã. Trabalhei dentro do Maracanã, foi a minha estreia no Maracanã. Minha estreia como árbitro profissional, do quadro profissional, né? Que o árbitro não é profissional, mas do quadro profissional do Rio de Janeiro. Foi em 2008, Fluminense e Cabo Friense, como 4º árbitro. E nesse ano de 2008 eu fui árbitro em 20 jogos da 2ª divisão. E da 1ª divisão eu trabalhei em 8 jogos como 4º árbitro da 1ª divisão de 2008. Entendeu? Caramba, é uma história muito longa e muito significativa. Mas eu quero voltar um pouquinho, que eu vou abusar da sua memória. Vamos voltar lá para 95, Sim. 96. Como é que funcionava a Liga de Futebol de Macaé? Como era organizado? Tinha estrutura? As pessoas se interessavam? A população participava, se interessava? Como é que era, assim, de maneira geral? Então, Bruno, eu costumo dizer que naquela época era bem melhor do que hoje. Por quê? Porque o árbitro, ele tinha valorização, a gente tinha valor, né? A gente tinha valor. Hoje os clubes, eles não querem arcar com os gastos com os árbitros. Eles querem cobrar, mas arcar já fica complicado. Explica como é que funciona o pagamento. Então, já era a mesma coisa na década de 90 para o que é hoje? Sim, era a mesma coisa. O árbitro recebia um valor, o assistente, que era o bandeira vermelha e amarela, recebe metade do árbitro, e o mesário, que é hoje o 4º árbitro, recebe metade do assistente. Caramba. Então, e sempre foi assim? Sempre foi assim. Inclusive na federação. Inclusive no profissional também é assim. Quem paga a arbitragem num jogo? Do profissional? Do geral. Na liga, quem pagava eram os clubes, né? Hoje quem paga é a liga. Eu não sei se ela tira dos clubes ou ela tem uma subvenção da prefeitura, alguma coisa assim desse tipo. Chegou um tempo que a prefeitura pagava. Sim. Eu não sei se continua pagando. Eu acredito que agora não, acredito que é os clubes que pagam, mas não paga pro árbitro. Antigamente pagava pro árbitro. Agora paga pra federação. Paga pra liga. E na federação? A federação é o borderô. O que é isso? O borderô é um documento que a federação ela manda para cada jogo com preço de bilheteria, taxa de arbitragem, o quadro móvel da federação, que são os funcionários que tomam conta da competição. Então, isso tudo inclui o borderô. E dentro desse borderô tem o valor da taxa de arbitragem. Hoje, eu não sei quanto que está um árbitro do quadro profissional do Rio de Janeiro. Mas na minha época, o árbitro recebia R$4.000. Um jogo profissional, primeiro. Um jogo de grande contra grande, né? Que eles costumam dizer grande contra grande, grande contra pequeno ou pequeno contra pequeno. Porque são rendas diferentes. Sim, exatamente. Era R$4.000 o árbitro, o assistente recebia R$2.000 e o 4º árbitro recebia R$1.000, né? Hoje tem observador, que tem que pagar o observador, tem o árbitro de VAR. Imagina agora com o VAR, como é que não deve estar essa taxa? O borderô está muito alto. Encareceu, né? Ficou mais caro fazer futebol. Com certeza. Por isso que não tem VAR em 2ª divisão, estadual. Inclusive uma novidade
Ontem, a federação estava fazendo um arbitral que foi anunciado que a A2 vai ter o VAR. Em todos os jogos? Não sei se é em todos os jogos. Geralmente é nas finais. Eu acredito que semifinais e finais deva ter o VAR. Caramba, é uma evolução do futebol. E é um gasto muito grande, né? Porque o VAR é caro. O VAR é caro. Eu andei pesquisando mais ou menos. Um VAR hoje, para atuar num jogo profissional, é de 200 a 400 mil reais. Uma equipe com equipamento. Exatamente, com equipamento, com tudo. O VAR atrapalhou o futebol? Bruno, pelo que você conhece, sua experiência? Já me fizeram várias dessas perguntas. Inclusive pessoas que questionaram a minha opinião. Eu costumo dizer que o VAR, ele não veio para atrapalhar o futebol. O grande problema é que as pessoas que utilizam o VAR, elas não sabem utilizar o VAR. A CBF, a Federação Carioca de Futebol, e as outras federações, elas não estão sabendo utilizar o VAR. Por quê? A CBF, por exemplo, como que você coloca um árbitro de ponta dentro do campo de futebol e você coloca uma pessoa do VAR que não tem inexpressão nenhuma no futebol? Porque as pessoas que estão no VAR, se você procurar na carreira delas como árbitro, você não vai vê-las. Então eu acho que uma das soluções que poderia ser utilizada no VAR eram os ex-árbitros. Convida os ex-árbitros. Porque tem um limite de idade, não é isso? Não pro VAR. Não, pro árbitro de campo. Pro árbitro de campo, sim. 45 anos, dependendo do jeito que ele tiver fisicamente, porque tem um teste físico, né? Mas tem árbitro aí, o meu amigo Marcelo de Lima hoje vai fazer 54, 55 anos, e pra mim hoje ele é o melhor árbitro que tem no Brasil, porque é o único árbitro hoje, inclusive ele atua hoje no jogo do... Se eu não me engano, acho que é o jogo do Atlético Mineiro, se eu não me engano. Ele é o único árbitro, você pode fazer uma pesquisa, que é o único árbitro que todas as decisões dele é dentro do campo. Sim. É muito difícil o VAR interferir em decisões do Marcelo de Lima. Por quê? Porque ele não utiliza o VAR como muleta. Tem árbitro que está utilizando o VAR como muleta, e isso está estragando o futebol. Ele vê a jogada, mas ele prefere esperar pelo VAR. Ele não decide. Ele não decide. Entendeu? Então, o VAR ele veio para consertar um erro muito grande, que é a injustiça que tinha dentro do futebol. Vamos fazer um pouco de parte da cultura do futebol. Eu vi uma vez, eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu já escutei esse argumento de que se não tiver o debate, aquela discussão da segunda-feira de manhã, o futebol perde a graça. Não perdeu. Sim, não perdeu. E eu acho o seguinte, o VAR ele deveria ser utilizado da seguinte forma. O árbitro é que tinha que procurar o VAR, e não o VAR chamar o árbitro. Porque são opiniões diferentes, são interpretações diferentes. Agora, o árbitro, ele tem dúvida de uma jogada, aí ele vai no VAR. Você iria ver como iria mudar o futebol e como iria melhorar. Inclusive o pensamento das pessoas. Entendeu? Por quê? Porque o futebol hoje ficou muito assim, o cara vai narrar um jogo, aí ele narra um gol, aí daqui a pouco, não, vamos esperar o VAR. É chato pra caramba. Entendeu? Então quer dizer, ficou um negócio, e você não vê isso lá fora, porque o VAR decide coisas rapidamente. E nós, eu digo nós porque você também já foi árbitro. Fui, mas né? Não tive... Poucas pessoas sabem disso, mas você também já foi árbitro. Inclusive foi meu assistente em vários jogos. Aprendi muito, né? E não tem 10% do seu talento, porque você tem talento. É fato. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, que a gente que militou dentro da arbitragem, a gente vê cada lance que não precisa do VAR. Sim. Teve um lance essa semana, o impedimento do Gabigol no jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Durante a repetição do lance, eu falei, ele está impedido. Só tinha um jogador entre ele e a linha de fundo. O assistente lá no canto já tinha visto claramente. Então, para que demorou tanto tempo pro VAR definir isso? Entendeu? Então não tem necessidade. São coisas que você pode definir rapidamente, que lá fora acontece. Né? Aí o pessoal fala assim, os árbitros lá de fora são melhores daqui. Não são melhores. O problema é que eles têm estrutura melhor
E eles sabem trabalhar. Tá organizado. Tá organizado. E outra, eles são profissionais. Deixa eu voltar um pouquinho para a sua história. Você comentou das idades dos árbitros, que eles chegam num corte, né, para poder subir de divisão e chegar em divisões mais importantes. E você passou por um problema desse na sua carreira, você estava me contando aqui um pouco antes, que quando você chega na primeira divisão, é lógico que você está querendo chegar na CBF. E por que você não chegou na CBF sendo ainda tão novo? Então, em 2008, Bruno, eu estava com 36 anos e eu subi ao quadro profissional e cheguei a ser aspirante da CBF. Só que quando foi em 2009, início de 2009, que eu iria atuar realmente pela primeira divisão, que eu iria apitar jogos pela primeira divisão, né? 2008 eu só fui quarto árbitro, né? Mas em 2009 eu passei no teste e eu ia apitar jogos da primeira divisão. Era uma coisa normal. E o árbitro que apita o primeiro jogo da primeira divisão, ele automaticamente ele já tá credenciado a fazer o teste da CBF. Sim. Entendeu? Para você fazer o teste da CBF, você tem que pelo menos apitar um jogo da Série A. Como árbitro principal. Como árbitro principal. E o que aconteceu? Em 2009, a CBF, junto com a Comissão Brasileira de Arbitragem, decidiram baixar a idade. Porque para você ascender ao quadro da CBF, você tinha que ter, no máximo, 38 anos. E eles baixaram para 30. E aí o que aconteceu? Eu em 2007, em 2008 eu procurei meu diretor de árbitro, falei, poxa, eu já fiz jogos como quarto árbitro, será que e eu sou hoje aspirante CBF, será que eu tenho credenciamento para mim fazer o teste agora no final do ano de 2008 para a CBF? Ele falou, não, Fábio, calma que você está muito novo, você começou agora no profissional, vamos dar um tempinho a mais, no ano que vem, no próximo teste do meado do ano, você faz da CBF. A gente vai te dar a credencial, você vai apitar jogos da Série A do Carioca e automaticamente você vai, mesmo que seja pequeno com pequeno, você já apitou jogos da Série A, não interessa. Divisão. Entendeu? Então, no meado do ano, você vai fazer o teste CBF. E quando foi em janeiro, para minha surpresa, o meu diretor de árbitro me chama na federação e me comunica que havia mudado a idade e que eu estava velho demais para atuar na CBF. De um ano para o outro você passou de novo para velho. Exatamente. Mas isso deve ter acabado com uma geração de árbitros também. Geração. E bons árbitros, tá? E bons árbitros. Nós perdemos muitos bons árbitros no Rio de Janeiro. Que não conseguiram chegar no cenário nacional. Muito bons árbitros. Inclusive, a Federação Carioca também foi prejudicada. Por quê? Porque os árbitros que estavam na CBF teriam que ser renovados. E não tinha árbitro para renovar, porque os árbitros que ela estava preparando para ir para a CBF eram os árbitros de 35, 34, árbitro que já tinha mais de 10 anos de Federação Carioca, né? Então o que eles tiveram que fazer? Pegar aqueles árbitros novatos de sub-20, sub-17, pegar e jogar eles profissional. Subiu todo mundo. Subiu todo mundo. E aí o que aconteceu? Os erros que a gente vê hoje, às vezes, erro de escola de arbitragem. Entendeu? Eu já vi árbitro marcar um impedimento de lateral. Para quem não conhece... Lateral não tem impedimento. Veio de bola parada. Tiro de meta não tem impedimento. Escanteio não tem impedimento. Então são coisas da escola de arbitragem. Então, por que isso? Eles são culpados? Não, eles ascenderam muito rápido. Queimaram uma geração. Sim, eu demorei 10 anos para chegar no quadro profissional. Tem árbitro que demora 2 anos hoje. Caramba. Então, quer dizer, que preparação que ele tem para chegar no quadro profissional? Quase que nenhuma. E aqui de Macaé, quem eram os árbitros que atuavam na federação e que chegaram no profissional? Na minha época, quem atuava pela federação aqui era o Anderson Rangel. Nosso amigo. Né, o professor Anderson, né? E o Hiller, professor Hiller. Que também é servidor. Que é servidor, ele é professor de educação física, exatamente. Inclusive tem um projeto maravilhoso no CIEP Maringá de vários campeões de atletismo. É um grande... Eu posso chamar ele para vir para cá? Com certeza, ele só não é macaense. Não, mas tranquilo. Mas o que ele faz para Macaé também é muito sim. Merece qualquer tipo de elogio. Eu tive um problemazinho pessoal com ele dentro da arbitragem, mas é um profissional de excelência. Então era você, Anderson e Hiller. Anderson e Hiller.
no quadro da federação. Da federação. A gente era árbitro da Liga Macaense e árbitro da federação. Sim. Os outros tentaram e não chegaram, né? E o único que chegou no quadro profissional foi eu, até hoje. Eu sou o único macaense... De toda a história de Macaé? De toda a história de Macaé. Eu sou o único árbitro macaense que chegou ao quadro profissional no Rio de Janeiro, na Federação Carioca. Hoje não tem nenhum? Hoje não tem nenhum. Há 30 anos atrás não tinha nenhum? Há 30 anos atrás não tinha nenhum. Pô, espetacular. Eu até fiquei surpreso, porque é um título que ninguém tem. Exatamente. É uma conquista. Sim. É um legado, né? Se você observa a arbitragem local hoje, ela está acontecendo nas ligas, existe um investimento, existe essa escadinha para se chegar na federação, isso não está acontecendo, Fábio? O que acontece hoje é o seguinte, nós temos um presidente da liga muito atuante, que é o Vandinho, né? Que é o Vandinho, né? Muito atuante, e que ele tenta valorizar a arbitragem, só que ele sozinho ele não consegue. Então eu tenho um sonho, Bruno, que eu vou contar aqui para você. Ah, por favor. O sonho da minha vida hoje é um projeto chamado Escola de Arbitragem em Macaé. É a única escola que existe no Brasil, na Bahia, a DEBAF. Eu até aconselho você depois a procurar, para pesquisar. É um projeto maravilhoso que são crianças acima de 15 anos de idade que aprendem a arbitragem. Inclusive, o ano passado teve um árbitro com 17 anos que saiu do DEBAF e apitou a final do Campeonato Baiano. Profissional? Profissional, da Série A. Porque quem estuda, quem recebe a orientação correta, se desenvolve. Descobre o talento. Sim. E hoje em dia, 15 anos de idade aqui em Macaé, quem é árbitro? Ninguém. Não tem. Inclusive, Macaé hoje, nós estamos limitados a 4 árbitros na cidade. O restante é tudo de fora. Árbitro de liga. De liga. Federação não tem ninguém. Federação ninguém. Ninguém de Macaé. A gente tem um vazio. Não, temos uma mulher. Uma mulher? Ah, que legal. Que é a Jennifer. Né? Eu não sei se ela é macaense, mas ela mora em Macaé. E ela é inclusive ela é CBF. Oh, que bacana. Ela é CBF, apita campeonato brasileiro feminino. Né? Apita campeonato brasileiro feminino. Mora em Macaé. Foi árbitra junto com a gente. Eu lembro dela. Então, e ela iniciou com o Alexandre Adolfo. Né? Um outro baluarte também que a gente tem na arbitragem. Que parou, né? Servidor igual a gente. Ele é servidor, né? Ele é auxiliar de serviço escolar também, igual a mim, né? Trabalha lá no Balneário Lagomar. Ainda tá lá? Tá lá ainda. E hoje ele representa a Maderj, né? Que é a Associação de Árbitros, hoje é a única que tem, né? Antigamente tinha a MARF, né? Que a gente trabalhou muito. A MARF não existe. A MARF não. A MARF, o Anderson, quando ele saiu, ele deixou uma pessoa tomando conta e logo depois ela se encerrou. E hoje o único representante hoje na arbitragem hoje é a Maderj, né? Eu digo em relação à associação. Tem empresas, né, que contratam árbitros. Eu, inclusive, tenho uma empresa. Eu tinha uma empresa, né? Eu tive que cancelar a empresa porque eu sou servidor, então eu não posso também... Não pode ter um conflito, né? Eu não posso ter um conflito, né? Apesar de eu nunca ter prestado serviço para a cidade, só fora da cidade, mas mesmo assim eu preferi parar para não ter esse conflito, né? Mas eu tenho esse sonho. De... Uma escola de arbitragem. Uma escola de arbitragem na nossa cidade, exatamente. Para preparar o árbitro para a federação. Precisaria de investimentos, né? Investimento, apoio, principalmente de uma secretaria como a Secretaria de Esporte e Lazer, da Prefeitura. Que seria um espaço. Entendeu? Sim, um espaço. Porque o que acontece? Uma escola de arbitragem é igual uma escola de futebol. Você vai ter os dias para os árbitros estarem ali e a gente vai passar passo a passo o que ele precisa. Posicionamento, gestos, como utilizar um cartão amarelo, como utilizar um cartão vermelho. Entendeu? Porque é muito fácil você ir para a sala de aula e ler as 17 regras e quando chega no campo você não sabe colocar em prática. Né? Você fez o curso com quem? Eu fiz o curso com o Romário Alves e o falecido Luiz Carlos Félix, que foi árbitro também FIFA. Famosíssimo no Brasil inteiro.
exatamente. Foi o meu professor, amigo particular, entendeu? Hoje quem está aqui vendo a gente, poxa, eu gosto muito de ser árbitro, eu brinco com meus colegas na pelada. O que ele tem que fazer? Então, Bruno, eu até o ano passado... É muito difícil, né? Eu dava cursos de arbitragem. Eu cheguei a diplomar 5 árbitros em Conceição de Macabu. Cheguei a diplomar 2 árbitros na Serra Macaense, que parou ano passado, mas eu tive que encerrar, porque eu morava lá e voltei para Macaé, então eu tive que encerrar o curso lá. Estou pretendendo abrir um novo curso de arbitragem. Você pode, pelo seu passado, pela sim, sua sim, posso. Inclusive, eu sou o único credenciado hoje na cidade que posso aplicar o curso por eu ter sido árbitro do quadro profissional do Rio de Janeiro, né? Se eu posso chegar para o presidente da liga e falar assim, presidente, eu vou fazer um curso de arbitragem, a liga me dá a chancela? Simplesmente a liga vai me dar a chancela, eu vou fazer o curso e o diploma vai sair pela liga, eu como professor. Você assina o diploma, a Sim, liga também. Exatamente. Eu não posso fazer sem a liga. Aí ele está pronto para se inscrever atuar na federação. Não, ele está pronto para atuar primeiro pela Liga Macaense, né? Atuar pela Liga Macaense e dependendo da evolução dele, fazer um curso na Federação Carioca. Entendeu? Ah, tem umas etapas, sim, né? Sim. É uma carreira muito bonita e muito injustiçada. Sim, verdade. Isso com certeza. Mas eu quero te perguntar o lado bonito. Qual foi a história mais bacana que você viveu na arbitragem? Quando você vai contar, é a primeira história que vem na sua cabeça. Bonita, boa, cara, bacana. A história bonita que vem na minha cabeça primeiro, eu ter chegado ao quadro profissional, né, representar a minha cidade no quadro profissional, né, da Federação Carioca de Futebol. A outra história bonita também é eu ter hoje, graças a Deus, um pouquinho para passar para as pessoas, né? Isso é muito Deus importante. me abençoou muito na minha carreira, né? Eu costumo dizer que a arbitragem ela me levou num patamar que eu nem esperava, né? Para você ter ideia, outra coisa bonita também que aconteceu comigo, em 2016, que teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Eu lembrei da foto agora. As Olimpíadas no Rio de Janeiro, a Nissan do Brasil, ela fez uma campanha de histórias da sua vida. E eu fiz a história da minha vida como árbitro de futebol, das dificuldades que eu passava, como que eu cheguei no quadro profissional. E eu fui escolhido pela Nissan do Brasil para ser um condutor da tocha olímpica. Oficial. Oficial, exatamente. Oficial, não foi escolhido por ninguém. Eu ganhei o prêmio, a tocha olímpica ficou comigo, os outros tiveram que comprar. Eu não precisei comprar. Você tem a tocha olímpica? Não, eu não tenho a tocha porque eu vendi. A dificuldade que eu passei no passado, lógico, né? Lógico. Minha filha estava muito doente, eu precisava fazer uma operação. Muito justo. E o próprio dirigente do Comitê Olímpico Brasileiro, sabendo da história da minha filha, que eu tive muito contato, né, com eles lá quando eu fui conduzir a tocha, e ele sabendo da história que eu postei na rede social, coisa e tal, ele me ligou, falou, Fábio, você quer vender sua tocha olímpica? Eu falei, cara, eu não queria não, né, porque é uma lembrança, né, mas eu tô precisando. Aí ele mesmo me encaminhou, me ligou, falou, olha, vem aqui na rodoviária Novo Rio, que eu vou repassar o dinheiro para você e você me repassa a tocha. Inclusive eu tive a ajuda até do atual prefeito, né, o Elbert Rezende, que na época era vereador, e ele que cedeu o carro da Câmara para que eu fosse, né, lá no Rio de Janeiro para fazer essa troca. E né? muito justo, né? Um motivo muito justo. E graças a Deus, através disso, minha filha tinha um sopro no coração, e eu, graças a Deus, consegui fazer a operação dela, e hoje ela está aí, graças a Deus, 100%. muito bem, 100%. E então isso para mim ficou na minha história. Inclusive eu nem conduzi a tocha, Bruno, em Macaé. A tocha eu conduzi em Campos do Goytacazes. Ah, essa eu não sabia. Foi em Campos do Goytacazes. Porque ela passa por Macaé. Sim, ela passou por várias cidades no Rio de Janeiro, né, no interior, até chegar no centro do Rio. E eu conduzi em Campos, porque em Macaé já tinha sido escolhido outras pessoas. E a Nissan do Brasil me escolheu para que eu fosse para Campos. Eu fui para Campos, conduzi lá em Campos.
Entendeu? Eu parecia até um artista, né? A foto é muito bonita. Parecia até um artista porque as pessoas queriam tirar foto com a gente. Que legal. Então, foi uma experiência muito boa e gratificante. Gratificante mesmo, que vai ficar pra minha história e eu não vou esquecer nunca mais. Certeza. Quando a gente fala em Macaé, quero trazer um pouco da sua história também, jogos que aconteceram em Macaé, que você trabalhou, que você conduziu e atuou profissionalmente, de alguma forma, eu queria que você contasse qual foi o jogo da sua vida aqui na nossa cidade. O jogo da minha vida aqui foi a final em 2001 da Copa Macaé Sub-17 entre Internacional de Porto Alegre e Figueirense. O que aconteceu nesse jogo? Esses jogos, quando acabou o primeiro tempo... Aonde foi o jogo? Foi no Expedicionário. E quando acabou o primeiro tempo, o Figueirense estava vencendo por 3-0. Caramba. 3-0. Tava liquidado o jogo. Praticamente, né? Pra quem não conhece o futebol, tava liquidado, né? Mas o Internacional tinha um craque no banco de reserva, chamado Alexandre Pato. O Pato jogou aqui no Expedicionário. Alexandre Pato. E o Internacional colocou ele no jogo. E ao final da partida, o jogo estava 3-3 e o Internacional venceu nos pênaltis. Caramba, que jogão. Jogão. E que história, né? E 3 gols do Alexandre Pato. Ele fez os 3 gols. Ele fez os 3 gols. Vindo do banco. Vindo do banco de reserva. E você ali no meio do campo apitando esse Exatamente, jogo. exatamente. O que você pensou daquele garoto? Cara, é aquele negócio, a gente vê um menino se destacando assim, às vezes a gente vai falar bem assim, poxa, ele vai longe no clube que ele tá, coisa e tal, mas não do jeito que ele foi, né? Ele foi um craque, né? O Alexandre Pato foi um craque. Ele se perdeu dentro do futebol em certo momento, né? Mas quando ele chega no profissional, ele é um cracaço. Com certeza, ele é um cracaço. E outra coisa também que eu tenho também, que eu valorizo muito e falo até para meus filhos, poxa, cara, eu tenho só que agradecer a Deus, porque eu sou um árbitro hoje, que eu posso dizer que eu apitei jogo do Adriano Imperador, no Flamengo, né? Nessas Copas Sub-17. Aqui em Macaé? Aqui em Macaé. Apitei jogo do Adriano Imperador. Apitei jogo do Léo Lima, que jogava na época pelo Madureira. Do Souza, que jogava também pelo Madureira. Apitei jogo do Júlio César, que jogava pelo Flamengo. Caramba. Do Atirson, sim, que jogava pelo Flamengo. Apitei jogo do Lucas Leiva, que jogava pelo Grêmio. Apitei jogo de outro famoso também, Ronaldo Fenômeno, jogava pelo São Cristóvão. Aqui em Macaé. Aqui em Macaé, jogava pelo São Cristóvão. Nessa Copa? Copa Sub-17. Entendeu? Logo depois ele foi transferido pro Cruzeiro. Foi aonde ele deu o pontapé inicial na carreira dele, né? Apitei jogo também do Fabrício, foi zagueiro do Flamengo, muitos anos. Apitei jogo do Felipe Melo. Apitei jogo do Arouca, que foi do Fluminense. Do Lene, que foi do Fluminense, foi um dos artilheiros imenso do Fluminense. Apitei jogo do Toró, no Flamengo. No Fluminense, desculpa, no Fluminense. A carreira dele foi iniciada no Fluminense. Apitei jogo do Felipe Melo, né, quando ele era do Flamengo ainda. E vários outros jogadores. Pegou uma geração, duas gerações. Exato, exatamente. Gabriel Jesus, pelo Palmeiras. A Copa Macaé Sub-17 era muito importante. Sim. É muito importante. Sim, né? Sim. Hoje é Brasil Cup. Sim, mudou de nome. Inclusive até a idade mudou, né? Antigamente era Sub-17, hoje é Sub-16. Né? E era uma competição que eu cheguei a atuar por jogos de time do exterior, né? Caixa do México, Racing da Argentina. Que vieram jogar em Macaé. Que vieram jogar em Macaé, exatamente. Entendeu? Cara, é uma história bem prazerosa. É porque a nossa produção aqui já me cantou a pedra que falta 5 minutos para terminar. Então, antes de terminar, eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo. Você uma vez falou bem assim, Fabinho, a hora que você tiver uma curiosidade, também conta lá pra mim. Sim. Eu nunca procurei saber, Bruno. Nunca procurei saber porque nunca me deu na ideia de procurar. Mas eu acho que eu deveria estar no Guinness Book. Mas por quê? Vou te explicar por quê. Antigamente na Federação Carioca de Futebol, toda competição que tinha, todos os jogos que tinha, o árbitro atuava final de semana
E quando fosse na segunda-feira, ele tinha que ir lá no Rio de Janeiro para contar como foi o jogo dele. Se o jogo foi difícil, se o jogo foi fácil, como que era o time, como que era o outro time. E acontecia que toda vez que eu ia no Rio de Janeiro, eu escutava dos meus amigos árbitros falar bem assim, cara, apitar em Itaperuna é osso, apitar em Itaperuna é complicado. O bandeira que tem lá, o cara prejudica qualquer árbitro. Caramba. Eu falei, caramba, pô, será que é assim mesmo? Será que o cara prejudica mesmo? Será que é assim mesmo? Aí a federação me escalou em Itaperuna para apitar uma semifinal. Era Itaperuna e Esprofe de Cabo Frio. Eu ia apitar o infantil e o Anderson foi para apitar o juvenil. O jogo do juvenil foi primeiro e o meu foi o segundo. E naquela época o Itaperuna tinha um timaço, tinha um time fora de série. O time vencia de todo mundo, ganhava de todo mundo. E o Macaé Esporte já estava classificado para a final. E estava esperando essa semifinal. Não, estava classificado para outra semifinal. E estava esperando o outro vencedor desse jogo. E o que aconteceu? A categoria sub-15. Categoria sub-15. O que aconteceu? Durante a partida, jogo normal, 0-0. Quando faltava 10 minutos para acabar o jogo, o atleta do Itaperuna apareceu, recebeu uma bola. Só que, Bruno, você que foi assistente, você sabe, ele estava impedido mais de 1 metro. Mais de 1 metro. Claro. E eu olho pro bandeira e nada dele levantar a bandeira. Eu fui e apitei sozinho. Puxou pra você. Puxei pra mim. E com isso os atletas do Esprofe partiram pra cima dele pra reclamar. E nessa reclamação de vai e vem, ele pega a bandeira e acerta a barriga do atleta. Ele agrediu o atleta. Quando eu vi aquilo no meio do campo, eu virei as costas. Como quem diz assim, pô, não vi o lance, não vou poder tomar providência. Tentar amenizar isso aqui. Amenizar um pouco. E, pra minha surpresa, ele tremula a bandeira e me chama. O bandeiro. E quando ele me chama, eu chego perto dele, ele, ó, o jogador que tá caído aqui me ofendeu. Aí eu virei pra ele e falei, precisava você agredir ele? Não, precisava você agredir ele? Aí ele ficou quieto. Eu me dirigi ao quarto árbitro, que era o Anderson. Virei pra ele e falei bem assim, o estádio lotado, sendo transmitido pela rádio local, lotado. Um climão mesmo. Um climão mesmo. Eu virei pro Anderson e falei, você tem condições de bandeirar? Ele, o que você vai fazer aqui, cara? Pelo amor de Deus, rapaz. A gente não vai sair vivo daqui. Se eu tô pensando o que você vai fazer, se é o que eu tô pensando, pelo amor de Deus, nós vamos sair vivo daqui. O que você fez? Aí eu fui, chamei o policiamento e mandei expulsar o bandeira. Você expulsou o bandeira do jogo? Eu expulsei o bandeira do jogo. Eu acho que isso nunca aconteceu. Eu acho que nunca aconteceu. Mas pode. Pode. O árbitro é o dono do jogo. Eu expulsei o bandeira. Que história. E aí, quando acabou o jogo, eu fiz o relato, mandei para a federação. O bandeira ficou 1 ano suspenso, né? 1 ano suspenso. E, para minha surpresa, 1 ano depois, eu escalado em Itaperuna. Com quem? Com o mesmo bandeira. Um jogo de profissional de 3ª divisão. E, Bruno, que clima, hein? Com toda sinceridade, eu entrei no vestiário, quando eu vi o rapaz, eu baixei a cabeça, entrei, normal, como se não houvesse nada. Nada aconteceu? Nada aconteceu. Vesti meu uniforme, ele vestiu o dele, nós entramos no jogo. Você sabe o que é o cara trabalhar? Como se o cara fosse um árbitro FIFA. Perfeito. O cara não errou um lance e tá a torcida lá do lado de fora. Foi ele que te expulsou. Todo mundo lembrava. Não, ele lembrou também, mas ele não falou nada. Mas a galera lembrou também. E a galera lembrou, exatamente. Que história maneiríssima, fantástica. E é pro Guinness mesmo, exatamente. Merece. Eu nunca procurei saber, mas eu acredito que... Nunca ouvi. Eu também nunca ouvi falar. Caramba. Fabinho, muito obrigado pelas histórias, pelo exemplo que você é, pela dedicação, não só a nós, servidores, né, mas também a sua carreira e ao exemplo de esportista, e que seus sonhos se realizem. Tem uma coisa que acontece sempre aqui no programa Raízes, porque, como eu sou historiador, eu acho que fim da história é uma palavra que não existe. Sim, claro.
E a sua história não vai terminar aqui nessa entrevista. Eu preciso de você para depois continuar contando mais histórias no próximo programa. Muitas. Você topa? Claro, com certeza. A Então, hora que você me convidar, nós estamos juntos. Maravilha. Deixa uma saudação final pro pessoal aí. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, a oportunidade, porque contar a nossa história sempre para mim, é prazeroso demais. Tem muita gente que não conhece a minha história, né? Tem muita gente que não conhece, me vê nos campos de futebol e às vezes eu ouço falar bem assim, por isso você não sai de Macaé! E não sabe o quanto eu já saí de Macaé, né? Eu já representei Macaé até em Minas Gerais, né? Outra história que eu vou contar depois pra você. Vamos contar. Né? Então, quer dizer, pouca gente conhece a minha história, porque naquela época não tinha também... A rede social era muito pouca, antigamente era tudo, era a máquina fotográfica, então você não tinha acesso a muitas fotos, né? Eu tenho algumas, né? Tenho as súmulas todas dos meus jogos, eu tenho guardada, tenho todas guardadas. Documento. Toda documentada, entendeu? E pra mim é um prazer, cara. Pra mim é um prazer estar falando de arbitragem. Eu gosto de arbitragem, eu gosto de futebol. A hora que precisar de mim, eu estou à disposição. E chamaremos com certeza. Sim, com certeza. Obrigado, Fabinho. Eu que agradeço. Então é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma edição do programa Raízes aqui na TV Câmara. Hoje com o Fabinho Árbitro. Prazer, histórias maravilhosas, muito gostosas de se ouvir. E a gente se vê no próximo episódio.